O episódio de hoje é um oferecimento da editora Intrínseca, que acaba de lançar o livro de A Forma da Água. Para saber como essa obra foi escrita e como ela se diferencia do filme, fique até o final deste vídeo. Em seu terceiro longa-metragem, A Espinha do Diabo, Guillermo del Toro abre a história com a seguinte pergunta: ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Para mim, essa é uma bela abertura, porque ela já nos faz repensar um conceito que nos parece muito simples, o do fantasma. Me parece que o Del Toro é um dos poucos cineastas que está interessado em fazer esse tipo de questionamento nas últimas décadas. E foi por ter uma visão diferente sobre o sombrio e o fantástico que ele se destacou como um diretor com forte marca autoral. Minha relação com os filmes do Del Toro sempre foi uma de fascínio, desde que eu vi O Labirinto do Fauno pela primeira vez. A partir de então, eu me vi torcendo pela carreira dele. Me alegrava ver um diretor disposto a falar de fantasia e de terror com uma visão tão única, seja em obras mais pessoais ou em grandes blockbusters. E por mais que eu sempre tenha admirado o Del Toro, foi só recentemente, com A Forma da Água, que eu consegui articular exatamente o que faz os filmes dele serem tão especiais para mim. Guillermo del Toro é um mestre em nos fazer enxergar a beleza do horror. A princípio, essa associação de palavras pode parecer contraditória. Afinal, quando a gente pensa em filmes de terror, beleza não é exatamente o primeiro conceito que nos vem à mente. A gente pensa na violência, nos sustos e no medo que não nos deixa dormir. Então, como é que o Del Toro faz o horror ser belo e poético? Bom, é graças a uma combinação de vários fatores. Antes de mais nada, a gente precisa falar da relação dele com as histórias de terror. Del Toro é um fã do gênero desde que ele era uma criança. Ele era completamente fascinado e por isso ele se aprofundou o máximo que pôde no universo do macabro, fosse em quadrinhos, em livros, na TV ou em filmes. Mas quando Del Toro cresceu e começou a fazer seus próprios longas, ele percebeu que queria usar o horror de uma forma diferente. What I do is not really horror. I don't know what I do. Whatever you want to call it, good or bad. Do you find that term horror kind of limiting? No, what it is I love the image of the genre, but I'm not interested in the mechanics. I don't know what you mean. I'm not interested in the scares, but I'm interested in the atmosphere. Que legal isso, né? A atmosfera dos filmes de terror. Com essa visão, Del Toro reconhece que o gênero pode ser fascinante pelos seus conceitos e pelas suas imagens, mesmo quando ele não está nos assustando. E isso faz todo sentido. O macabro não apenas nos dá pesadelos, ele pode simplesmente ser cativante. Muito dessa visão do Del Toro foi influenciada pela literatura gótica, um estilo que ele começou a ler também na infância, com livros como O Castelo de Otranto, Os Mistérios de Udolfo, Uncle Silas, entre outros. E essas obras impressionaram ele por um motivo em especial. It's the first time I think that any art movement embraces romanticism in such a dark way. It's the marriage of love and death. Del Toro então percebeu como esse equilíbrio entre beleza e horror já havia criado clássicos da literatura. E se esses romances não fossem o suficiente, o futuro cineasta se apaixonou também pelo trabalho de Edgar Allan Poe. Claro, o Poe é autor de histórias assombrosas, mas ele também é renomado pelos seus poemas de temas sombrios. Ou seja, com Poe, Del Toro aprendeu também que a beleza do horror não está apenas no que se conta, mas também em como se conta. Ele entendeu que as coisas mais terríveis podem ser narradas até mesmo com a mais bela das poesias. Ghastly, grim and ancient raven, wandering from the nightly shore, tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Essa noção de que a beleza do horror também está na maneira de narrar explica, em parte, o enorme apuro visual que o Del Toro aplica em suas obras. Não é à toa que ele é conhecido pela direção de arte de seus filmes. Eles nos apresentam cenários vindos de outras realidades. Eles têm figurinos estonteantes. E, em especial, eu sou fã de como o Del Toro usa cores para dar vida ao horror na tela, algo que ele mesmo admite ter herdado do mestre do terror italiano, Mario Bava, cujos longas apresentavam cores saturadas em tramas assustadoras. Mas em termos de direção de arte, a maior paixão do Del Toro é evidentemente o visual dos seus monstros, provavelmente sua grande marca registrada. Enquanto muitos filmes mostram representações parecidas de criaturas fantásticas,
Os de Del Toro nos apresentam monstros de visual único, que nos causam um fascínio mórbido. A relação de Del Toro com os monstros é de completa adoração. Quando criança, ele via as criaturas dos filmes de terror não necessariamente como vilões. Ao assistir O Monstro da Lagoa Negra, por exemplo, ele ficou frustrado porque ele estava torcendo para que a criatura aquática e a mocinha ficassem juntos no final. Não é à toa que, com A Forma da Água, ele contou uma história similar, só que dessa vez com o monstro sendo o interesse romântico. Muito dessa paixão do Del Toro pelos monstros também se deve ao fato dele ter se identificado com eles na infância. Segundo o cineasta, ele era uma criança esquisita, quieta e desajustada, e ao ver os filmes de terror, ele encontrou companhia com os monstros. They represent suffering and a sense of being an outcast, and that I can identify with. Isso significa que, muito mais do que vilões ou heróis, os monstros eram para o Del Toro verdadeiras representações da imperfeição humana. E é por ver essa beleza simbólica dos monstros que Del Toro subverte os papéis tradicionais dessas criaturas em seus filmes. Tá, obviamente que o Del Toro sabe usar monstros para dar medo, mas pode reparar como em seus filmes mais autorais, os monstros quase nunca são o símbolo da maldade. Em Cronos, seu longa de estreia, o vampiro é um avô bondoso. Em A Espinha do Diabo, o menino fantasma é um aliado do protagonista. O Fauno de O Labirinto do Fauno é um guia sobrenatural para a heroína. Os fantasmas de A Colina Escarlate se provam cúmplices de Edith. E, em A Forma da Água, a criatura aquática é o interesse romântico. Isso nada mais é do que o Del Toro querendo que a gente também veja a beleza escondida até mesmo nos mais horrendos dos monstros. E se por um lado essas criaturas são benevolentes, em contrapartida a gente vê que muitas vezes os verdadeiros monstros são os humanos. Pode reparar como isso é um tema constante em seus filmes mais autorais. É o Angel em Cronos, o Jacinto em A Espinha do Diabo, o Capitão Vidal em O Labirinto do Fauno, a Lucille em A Colina Escarlate e o Strickland em A Forma da Água. It's an animal, just keeping it tame. Então já vimos que Del Toro nos faz ver a beleza no horror com as tramas sensíveis, com a direção de arte estonteante e com a ressignificação do papel dos monstros. Só que tem mais uma temática que é fundamental para a gente entender a visão do Del Toro sobre a poesia do sombrio: a morte. Tradicionalmente no terror, a morte é o fim da linha, o maior de todos os temores. Mas Del Toro apresenta outra visão. Em vários de seus filmes, o morrer tem a sua poesia. A morte pode entregar uma paz de espírito, um descanso muito almejado. Ela pode dar acesso a uma eternidade melancólica. A morte pode até mesmo servir de acesso a uma outra vida, uma mais bela e elevada. A propósito, essa visão sobre a morte tem uma explicação muito clara. I'm Mexican, and you know, no one loves life more than we do in a way because we are so conscious about death. Eu acredito que, no fim das contas, é essa mentalidade que perpetua e justifica toda a visão artística do Del Toro sobre o equilíbrio entre beleza e horror. Como sombra e luz podem ser vistos como uma coisa só. E é por entender esse equilíbrio que Guillermo del Toro é, sem dúvidas, um dos melhores contadores de histórias da sua geração. We're gonna live. We're gonna have beauty and love and freedom. And I think that when you eliminate one of the two sides from the equation, it's a pamphlet. When you take in account the dark to tell the light, it's reality. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu me inspirei para escrever esse vídeo depois que eu assisti A Forma da Água, que pra mim é um filme espetacular. E se você também gostou dele, eu recomendo fortemente que você confira o livro de A Forma da Água, que é o lançamento da editora Intrínseca, os patrocinadores do episódio de hoje. Pois é, se você não sabia, A Forma da Água também é um livro que foi desenvolvido pelo Guillermo del Toro junto com o escritor Daniel Krauss. Eles desenvolveram esse livro ao mesmo tempo em que o Del Toro estava escrevendo o roteiro do filme. São duas obras criadas de forma simultânea. Mas não se engane, isso aqui não é uma mera novelização do filme, até porque o livro tem várias diferenças em relação ao longa. Por exemplo, tem o Strickland, que no filme é o grande vilão, mas no livro ele é uma espécie de terceiro protagonista,
junto com a Eliza e com a Zelda. Isso sem contar que o livro expande ainda mais a história que a gente viu no cinema. Por exemplo, ele dá mais detalhes sobre o passado da criatura, algo que a gente não viu muito no filme. Ele também revela mais sobre como foi a captura da criatura e também se aprofunda ainda mais em personagens secundários como o Giles. Ou seja, se você, assim como eu, amou o filme de A Forma da Água, pode conferir sem medo o livro, porque não vai ser um mero repeteco do longa-metragem. Você vai sim ter uma experiência diferente com o livro. Vale a pena. Porque, convenhamos, essa sim é uma história que merece ser revisitada de novas formas. Se você se interessou e quer comprar o seu exemplar do livro de A Forma da Água, usa o nosso link de afiliado da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque se você comprar através dele, você vai estar ajudando a gente a financiar o nosso trabalho ainda mais. Então, se você quer se aprofundar ainda mais nessa belíssima história, não deixe de conferir o livro de A Forma da Água. Caso você queira me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.